Olá pessoal, eu sou Rosânia Figueira e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre compliance trabalhista. Para falar sobre o assunto, nada melhor do que a especialista Lívia Gonçalves. Lívia, por favor, se apresenta aí para o nosso público. Meu nome é Lívia Gonçalves da Costa, sou mestra em Ciências Jurídicas e Sociais e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Especialista antes e depois da reforma, visando sempre acompanhar esse movimento forte do direito que está a nos desafiar. A proposta do vídeo é abordarmos os aspectos gerais e a relevância do tema do compliance. Para isso, desenvolvemos perguntas e respostas que contemplam essa proposta, nos apoiando em autores que são referência no assunto, como a Rafaela Sionek, o Yuri Pinheiro e o Fabrício Lima. Vamos conversar sobre o programa do Compliance. E para começar nossas perguntas, o nosso bate-papo de hoje, gostaria que você explicasse para a gente o que é o compliance, como surgiu, qual a sua origem e quando que ele surgiu aqui no Brasil, Lívia? Em relação à origem do compliance, nós verificamos que o compliance ele surge com a governança corporativa, que vai aparecer com uma ideia de autorregulamentação e que apresenta 4 princípios. O princípio da transparência, o princípio da equidade, o princípio da prestação de contas e o princípio do compliance, que aparece aqui com uma ideia forte de combate à corrupção. Mas não só isso, já que qualquer tentativa de levar o compliance, o programa de compliance para alguma zona de objetividade, de simplicidade, isso não se sustenta, já que é um programa complexo, que exige o comprometimento de todos os envolvidos. Então a gente percebe que o início de tudo não é o compliance, mas é a governança corporativa, já que o compliance ele vai aparecer como um princípio da governança corporativa para assegurar a ética, a transparência e a eficiência na gestão administrativa. Em relação ao conceito de compliance, em uma tradução livre, nós podemos dizer que o compliance é o estar em conformidade, é o agir em conformidade, mas não só isso. Quando a gente pensa em compliance, a gente pensa em adequar a empresa às suas necessidades, às suas normas. Então, numa visão multidisciplinar, não só na questão da legislação, mas na questão, por exemplo, do clima, da cultura, da responsabilidade social da empresa. O compliance ele trabalha com uma política, que é a política de prevenir, detectar e remediar. Então, por exemplo, eu identifico um dano, eu vou tentar eliminar aquele dano para evitar, por exemplo, um litígio. O compliance ele vai trabalhar com esse mapeamento dos riscos, com essa identificação dos riscos, para a partir daí realizar uma gestão dos riscos. O que eu consigo eliminar? O que eu consigo diminuir de riscos? Então, ele vai identificar quais são os riscos da empresa, o que a empresa precisa adequar e quais são os passos que vão ser realizados para adequar essas necessidades. E hoje a gente percebe que as empresas elas trabalham mais com plano de regularidade do que com plano de legalidade. Nem sempre a empresa consegue resolver ajustar tudo o que precisa ser ajustado, mas é importante que ela tenha uma ciência do que ela tem, do que ela precisa fazer e como vai ser feito. O que eu consigo eliminar agora, o que eu consigo diminuir, acompanhar essa realidade, essa demanda da empresa. Então, a gente percebe que o programa do compliance, ele tem a sua política, ele tem os seus elementos envolvidos, como a necessidade de todos estarem comprometidos, da autogestão estar comprometida, dos profissionais estarem comprometidos, envolve a conformidade, envolve cultura, envolve clima organizacional, envolve regulamento interno, então envolve N fatores. Então a gente percebe que é um programa complexo, a gente percebe
a necessidade do comprometimento de todos os que estão envolvidos. Em relação ao Brasil, a gente pode falar que nos Estados Unidos o compliance ele surge em média na década de 70 e no Brasil a gente tem um grande sinalizador que ele surge com a Lei do Combate à Corrupção de 2013, que apresenta esse programa de compliance e que fala que as empresas que tiverem um compliance terão uma redução de multas administrativas, multas civis. Em relação a esse conceito, programa de integridade é uma expressão que é apresentada pela lei e alguns profissionais usam programa de integridade, programa de compliance como uma expressão sinônima e outros realizam distinções. O compliance ele vai surgir aqui no Brasil, então, como um sinalizador forte com essa lei de combate à corrupção de 2013 e ele surge inicialmente na área tributária, na área concorrencial, na área criminal e depois ele ganha um espaço na área trabalhista, onde acontece uma percepção de que o capital humano ele tem uma importância muito grande para sustentar uma organização. Quando a gente pensa em um descumprimento de uma norma trabalhista, a gente não pode pensar apenas em um possível passivo, em um possível litígio. A gente pensa em outros desdobramentos, como, por exemplo, a influência no clima organizacional, a redução de produtividade. Então, essa percepção, esse olhar atento para esses desdobramentos das questões trabalhistas fazem com que o compliance trabalhista ganhe um espaço dentro desse universo das empresas. Lívia, explica pra gente como que o advogado consegue identificar o compliance trabalhista na área consultiva. Existem 3 áreas da advocacia trabalhista consultiva. A primeira área é a área consultiva, onde eu tenho uma série de produtos a serem oferecidos, como, por exemplo, um treinamento de equipe, uma revisão de contratos, entre outros. A segunda área é a auditoria. Aqui também existem uma série de produtos a serem oferecidos. E a terceira área é o compliance. No compliance, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu ofereço o programa de compliance ou ofereço produtos que existem dentro do compliance, como o regulamento interno, o código de conduta. Então, um movimento muito importante é você identificar o que a empresa precisa. Porque às vezes a empresa não precisa de um programa, ela precisa apenas de um produto. Então, vamos imaginar que a empresa opta por um regulamento interno, ou seja, por um produto do compliance. É muito importante deixar claro que ela não tem o programa, ela tem apenas um produto do compliance, para que não exista uma confusão entre você usar produtos do compliance e implementar o próprio programa do compliance, que tem os seus passos a serem observados, os seus instrumentos a serem implementados. Então, essa identificação do que o cliente precisa facilita, na verdade, uma receptividade por parte da empresa. Por exemplo, a empresa pode reclamar de uma dificuldade dos trabalhadores entenderem as regras da empresa. Então, vamos fazer um regulamento interno para que fiquem registradas as regras da empresa e com isso, evitem problemas que estão surgindo pela falta de clareza das regras da empresa. Tem um exemplo muito interessante do Yuri Pinheiro e do Fabrício Lima, que eles colocaram, na verdade, em uma aula deles, que vem esclarecer e iluminar, na verdade, essas áreas da advocacia consultiva trabalhista. Eles realizam uma analogia com o veículo. Aí eles falam que a auditoria seria aquela luzinha que acende lá no painel do carro. A consultoria seria a revisão periódica do veículo. E o compliance seria, na verdade, o manual do carro. Eu tive algum problema, deixa eu ver o que eu vou fazer.
e o judiciário seria o mecânico. Então, acho que esse exemplo vem clarear, né, essas áreas da advocacia consultiva trabalhista. E em relação ao compliance, eu acho que o mais interessante, então, é você identificar o que a empresa precisa para que você possa entregar para a empresa o que realmente ela necessita, o que realmente ela pode, para conseguir gerar um resultado interessante. E quem sabe, em um primeiro momento, a empresa não venha a usar apenas um produto do compliance e com o tempo ela não chegue ao programa do compliance. Também é uma possibilidade. Agora diz pra gente, quais são as vantagens do compliance trabalhista? Por que a gente deve investir no compliance trabalhista? Em relação às vantagens do compliance, vale destacar que ele ajuda no crescimento da empresa, inclusive ao acesso ao mercado internacional, que já vem exigindo a criação do compliance. Ajuda no aumento da produtividade. Ele permite a participação em licitação, já que em algumas realidades a criação do programa de compliance passa a ser obrigatório para a participação da licitação. Ajuda a redução de multas, ajuda na redução da judicialização, ajuda na redução dos acidentes de trabalho, ele ajuda a evitar os passivos trabalhistas, ele aumenta a qualidade da relação da empresa com os terceiros, com os seus colaboradores. Então, o compliance ele vem apresentando vantagens em várias áreas da empresa, na parte da produtividade, na parte do lucro, na parte de clima organizacional. Então, vários elementos, várias vantagens que geram um retorno muito grande para a empresa. Então, a compreensão desse movimento, dessa segurança com aqueles que a empresa mantém a relação, inclusive até com o mercado internacional, inclusive até para participação de licitação, mostra o grande retorno que as empresas podem ter na criação de um programa de compliance efetivo. Bom, pelas respostas que você tem dado até agora, uma pergunta que não quer calar. O compliance trabalhista, ele elimina o passivo das empresas? Não. Eu não posso falar que o compliance, ele elimina o passivo trabalhista. A afirmação responsável e segura é que o compliance ajuda a reduzir o passivo trabalhista. No programa de compliance, nós estamos tratando de gestão de riscos. Então, alguns riscos, eles conseguem ser eliminados, alguns riscos podem ser mitigados. Então, a afirmação é que ele ajuda a reduzir o passivo trabalhista e não a eliminar. Pode ser que em um determinado contexto, um determinado período, eu até consiga essa eliminação, mas a afirmação responsável é que ele ajuda a evitar e não a eliminar. É um fator que vale ser destacado aqui, é que o compliance ele é visto por alguns juízes como um aspecto positivo, porque mostra todo o empenho que a empresa tem de estar em conformidade, de estar cumprindo com as normas, de estar adequando as demandas da empresa. E outro aspecto muito relevante é que o compliance ele vai gerar os frutos desde que ele seja um compliance efetivo, aquele compliance que realmente eleva um patamar social, um compliance que acontece, não um compliance de papel, um compliance para inglês ver. Então, o compliance realmente efetivo, sério, comprometido, responsável, ele vai gerar esse fruto de reduzir o passivo trabalhista. E uma última pergunta para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Diante dessa pandemia da Covid-19, como fica a questão da compliance trabalhista nesse período da Covid? O gerenciamento de riscos, ele é o alicerce do programa de compliance. Em um contexto comum, vamos colocar assim, antes Covid-19, já era uma tarefa bem árdua você conseguir identificar quais são as legislações existentes, quais são os regulamentos aos quais a empresa esteja sujeita. Já é difícil você conseguir identificar a multiplicidade das interpretações, já é complicado você conseguir gerir
a complexidade do próprio relacionamento interpessoal. Nesse contexto atual, então, os riscos eles ficam mais potencializados e essa identificação ela fica mais difícil. Então, se antes já era indispensável você conseguir gerenciar os seus riscos, identificar os seus processos, tentar eliminar algumas realidades, tentar mitigar alguns riscos, agora esse cenário fica ainda mais importante. Ele aumenta o controle, aumenta a capacidade de decisão, dá mais segurança. Então, se antes do cenário Covid-19 o compliance ele já apresentava as suas vantagens, já agora então ele se faz quase que indispensável para dar essa segurança nas decisões e essa contemplação de uma realidade de uma forma mais segura. Lívia, muito obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos e até o nosso próximo bate-papo. Um abraço.